Deus escreve uma linda história de amor. Na minha vida, na sua vida. Deus restaura os relacionamentos. Deus restaura nossos sentimentos. Deus restaura toda a nossa vida. Através das pessoas que Ele coloca à nossa volta, através dos meios que Ele coloca à nossa volta. A palavra dEle se cumpre e Ele não nos engana. Eu estou te contando aqui de pessoas que passaram pela minha vida e que sofrem. Eu também, como eu falei para vocês, tive vários momentos de sofrimento, mas que Deus cuidou. E o cuidado que Ele tem comigo é o mesmo cuidado que Ele tem com todos os seus filhos. A diferença está em aceitar ou não aceitar o cuidado de Deus. A diferença está em querer aceitar e viver e lutar com Deus, ou não aceitar e viver e lutar sozinho. Você sabe por que o mundo está cheio de depressão, solidão, síndrome do pânico? Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar dessas doenças psicológicas, não é mesmo? Sabe por quê? Porque está faltando Deus. E há 31 anos, a Rádio Canção Nova, que começou pequenininha aqui em Cachoeira Paulista, só pegava aqui em Cachoeira Paulista. O Padre Jonas acreditou que aquela radiozinha pequenininha, miudinha, que se saísse aqui de Cachoeira Paulista já chiava, um dia poderia anunciar o Evangelho, que era o sonho que estava no coração dele, para todo o Brasil e para o mundo. Deus concretizou. E olha, que foi só na adversidade, viu? É aqui, ó, na adversidade, na perseguição. Vamos entender perseguição como as adversidades que a gente tem que enfrentar na vida. Ah, eu entrei para servir a Deus na igreja, só tem problema. Problemas nós vamos ter em todos os lugares. Deus não mentiu para nós. Aqui no Evangelho que eu li hoje, Marcos 10, no versículo 30 diz, no 29 e no 30, diz que quem deixar, né, em verdade vos digo, é verdade. Ele fala em verdade, então é verdade, não tem mentira aqui. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, já nesse século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, quer dizer, com percalços, com dificuldades. Quem vive com Deus, vive a mesma vida que todo mundo vive. Vai encontrar dificuldades, vai encontrar perseguições. Deixar pai, mãe, filho, para mim que sou da Canção Nova, eu deixei e vim para a Canção Nova. Para você, muitas vezes, vai precisar deixar em casa e ir para a igreja, para ser ministro da Eucaristia, da Pastoral da Saúde, da Pastoral do seu engajamento na igreja. Mas você está deixando, por alguns momentos você está deixando. Mas você receberá 100 vezes mais. Mas não pensa que você foi para Deus, agora vai ser tudo céu. O céu é lá no céu. Depois a gente vai... Jesus disse, depois vai ter a vida eterna. Que aí é só paz mesmo, né? Mas aqui na terra nós vamos lutar. Mas a diferença é que nós vamos lutar com fé, com Deus. Nós vamos lutar até mesmo contra nós mesmos. Como disse a música que o Ricardo cantou aqui no início, lutar contra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as coisas que nos atormentam no dia a dia. Mas vamos lutar com fé. A fé nos colocará em pé. A fé nos dará pessoas à nossa volta que vão nos ajudar a vencer aquela etapa. Tem coisas que nós não conseguimos vencer sozinhos. Não é verdade? Tem questões que a gente não consegue vencer sozinho. Mas Deus não nos desampara. Vamos repetir bem forte? Deus... Eu vou falar, você repete. Deus não nos desampara nunca. Isso, é isso. Nós precisamos guardar isso no coração.
Nós precisamos acolher a palavra de Deus e perceber as pessoas que Ele coloca à nossa volta. A perceber a força que Ele nos dá no dia a dia. E saber que para Deus nada é impossível. Nada. Pode ser impossível para os médicos, mas não é impossível para Deus. A médica dizia para mim quando eu fiquei grávida: Adriana, você tem uma anemia muito forte, você vai precisar tomar sangue. Precisei tomar sangue? Quando eu terminei o tratamento e que fui ganhar o neném, eu praticamente não tinha anemia nenhuma. Nenhuma. Porque Deus cuidou de mim. E eu me deixei cuidar. Pensa que era fácil tomar suco de genipapo? Alguém já tomou suco de genipapo aqui? Já? Gosta? Não, né? É difícil. Mas lá no Nordeste o povo gosta. Mas é uma fruta nota 1000 de ferro. E eu tomei muito suco de genipapo. Porque Deus cuidou de mim. Mandava meu marido 2 vezes na semana levar um copo de suco de genipapo para mim. Mandou outro me levar a sopa. Mandou outro me levar a panela de ferro. Mandou. É assim que Deus cuida de nós. Na simplicidade. Deus é simples. Ele nos dá o melhor na simplicidade. Deus cuida de nós se nós nos deixamos cuidar por Ele. Nesses 31 anos da Rádio Canção Nova, eu aprendi a cada dia que Deus vai à frente de cada um de nós. Que Nossa Senhora passa na frente. Jesus põe ela diante de nós como mãe. Porque Ele sabe que às vezes a gente não escuta a palavra do irmão, de um pai, mas escuta a palavra da mãe. Então a gente fala, como a Rádio Canção Nova nos ensinou: Maria, passa na frente. Não é? Passa na frente, Maria. Quantas vezes a gente falou isso alto, né? Lá com o Milton, no programa da tarde de Maria. Passa na frente, Maria. E a gente dizia isso. E aprendemos que Maria, nossa mãe, vai à nossa frente, porque Jesus nos coloca ela como mãe. Na cruz, Jesus diz: eis aí seu filho, eis aí sua mãe. Não é assim? Olha quantos cuidados de Deus na nossa vida. E aí eu pergunto para você: por que é que a gente ainda culpa Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, hein? Deus, Ele faz tudo para nós. Deus, Ele cuida de nós. E por que a gente culpa Deus? É porque Ele não aparece. É que muitas vezes a gente não percebe a presença dEle. Muitas vezes a gente não percebe aonde Deus está agindo. E em que pessoas que Ele está movimentando o coração. Eu vivi uma experiência, também através da Rádio Canção Nova, que foi conhecer o Valmir, caminhoneiro. É um caminhoneiro, hoje ele é da comunidade Canção Nova de Aliança. Ele ouvia rádio. Quando não pega rádio no caminhão, porque ele está viajando nas estradas, ele tem as fitas de palestra do Padre Jonas. E ele põe para escutar. CD, tudo ele tem lá. Ele não fica sem ouvir a palavra de Deus. Ele está sempre rezando no caminhão. E eu conheci o Valmir e fiquei muito amiga dele. Uma vez eu vivi uma experiência assim. Eu estava em missão e estava no aeroporto. E nesse aeroporto, eu estava na Colômbia em missão. Nesse aeroporto é muito tenso lá, sabe? Muito, muito difícil, por causa daquele problema da guerrilha lá na Colômbia. Então o aeroporto é lá, ninguém pode entrar. Você entrou, é revistado várias vezes. Então você não pode sair lá de dentro. Não é igual aqui no Brasil. Você vai lá no aeroporto, entra, sai, vai lá embaixo, sai, pega o ônibus, vai no shopping que é perto, volta. Não é assim? Aqui no Brasil é muito livre, mas em outros países não é assim. Por causa da guerrilha, do terrorismo, dessas coisas, tem lugares que são difíceis. Eu estava lá. E o voo começou a atrasar muito. 3 horas de atraso. E eu fui saber com o rapaz o que estava acontecendo. E o rapaz disse que era problema na aeronave. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu morro de medo de avião. Me manda ir de ônibus, de carro, de bicicleta, a pé, eu vou. Mas se me manda ir de avião, eu tenho que rezar 1 mês antes para conseguir entrar no avião. Porque eu sou medrosa, sabe? E aí eu estava lá na Colômbia para vir embora. Você entrou no aeroporto, você não pode mais sair porque eles carimbam a sua saída. E você pagou a taxa de ficar no país, você não pode mais sair. E não tinha mais ninguém, porque ninguém
do país pode entrar no aeroporto com você. Ficar lá sentadinho, fazendo companhia até a hora do voo, batendo papinho, né? Não, lá não tem isso não. Eles deixam você na porta do aeroporto, não pode entrar. Você só entra, que já tem soldado, não pode entrar. E nós lá dentro, eu, o seu Júlio e a Ana Márcia. E eu falei, nossa, seu Júlio, eu sou jornalista, né? Então eu quero saber tudo o que está acontecendo. Aí fui lá. Quero saber o que está acontecendo. E fui para o moço e falei, em nome de Jesus, o senhor me diga o que está acontecendo. Aí fui falar o nome de Jesus. O homem me falou a verdade. Olhou nos meus olhos e falou assim, olha, está com problema na aeronave, lá no Chile, não sei o quê. Babá. E o amigo dele do lado dando uma resposta diferente para outra pessoa. O outro do outro lado dando outra resposta diferente. Porque a gente que trabalha com rádio, a gente consegue falar e escutar tudo que está na volta da gente. É verdade, a gente é bem assim, sabe? Antenado, tem uma parabólica desse tamanho assim, a gente consegue entender tudo que tu não está falando. Aí eu observei, o cara olhava para mim, eu via na expressão dele que ele não podia estar falando aquilo. O amigo dele do lado parou e ficou olhando para a cara dele. Eu falei, ele me falou a verdade. Eu falei, Jesus, agora eu estou com medo, eu não vou entrar, eu não vou. Aí eu não vou entrar nesse avião, e agora? Eu estou com medo. Até porque, quando você vem da Colômbia, você passa em cima da selva amazônica, da floresta amazônica. E tem tanta turbulência lá. Na ida não teve turbulência nenhuma. Nenhuma. Eu rezei, Jesus falou que ia tacar a mão embaixo do avião, assim, que ia passar bonitinho. Foi mesmo, não solavancou. Que se solavanca com amor do coração. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo, eu estou indo em missão, o senhor leva e traz eu. Na volta, eu passei na capela, lá no aeroporto da Colômbia, tem uma capela. Eu entrei na capela e rezei, Jesus, a sua mão vai estar embaixo do avião. E eu não senti que a mão de Jesus ia estar embaixo do avião, não. Aí depois eu chego lá e fico sabendo o quê? Que está com problema no avião. Eu falei, ai Jesus, e agora? Eu estou com medo, não vou entrar. E fiquei morrendo de medo. Aí eu catei todas as minhas orações, que eu tenho um saquinho, igual minha avó tinha, né? Um saquinho cheio de oração, assim, saquinho mesmo, saquinho de roupa, assim, cheio de oração. Catei uma por uma e comecei a rezar. Todo mundo olhava para mim assim, ó, e ficava vendo. Porque primeiro eu tentei contato. Vou ligar para alguém me ajudar. Mas lá, meu filho, não faz ligação a cobrar para o Brasil. Não tem esse jeito. Lá fica lá, você não tem como fazer. E internet, você tinha que pagar $30 para poder usar a internet. Falei, não tem esse dinheiro não, moço. Aí tinha um homem lá, que eu fiz amizade com ele. Ele ia tentar comprar a internet. Eu atrás dele, moço, o senhor quase conseguiu, né? Um almoço do Brasil. O senhor conseguiu internet? Nada. Tudo que eu tentei não deu nada. Falei, pela parte humana eu não consegui nada. Eu vou por Deus. Catei minhas orações e comecei a rezar. Aí, olha que interessante. Nesta hora, no Brasil, o Valmir caminhoneiro estava passando por uma tempestade muito grande na estrada. E Nossa Senhora punha eu no coração dele. Eu preciso rezar para a Adriana. Está acontecendo alguma coisa. A Adriana está numa tempestade. Eu preciso rezar para ela. E pegou o terço e o caminhão indo na tempestade e ele rezando para mim. E ele rezando. E eu lá na Colômbia, ele não sabia que eu estava lá. E eu lá na Colômbia rezando também. Pedindo a Deus que me ajudasse. Graças a Deus chegou a aeronave. Eu perguntei para o moço, é a mesma ou trocaram? Ele não me respondeu. Eu fiquei com medo, mas eu fui. Falei, Jesus, o senhor vai comigo. Se eu morrer, eu morro na sua paz. E vim embora, chegamos no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu liguei o celular, fez o pip de receber mensagem. Aí eu recebi a mensagem dele. De 8 horas atrás. Daqui para a Colômbia são 6 horas atrasado. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Adriana, Deus me pediu para rezar por você porque você estava passando por uma situação de perigo e uma grande tempestade. Eu rezei o terço e Nossa Senhora está com você. Estou rezando o terço e Nossa Senhora está com você agora. Eu recebi essa mensagem horas depois, mas quando eu vi a hora que ele mandou a mensagem, era exatamente 6 horas antes das 6 horas que eu estava na Colômbia. Certinho. E eu sentei e chorei. E louvei a Deus. Porque quando você não tem ninguém que possa te ajudar, quando você está sozinho, num lugar estranho, sem ajuda de ninguém, Deus faz assim, ó.
Reza por aquela pessoa que eu estou te pedindo, por essa pessoa, porque ela está precisando da sua oração agora. Ela está rezando sozinha, mas ela não pode ficar sozinha. Reze por ela. Interceda por ela. E é assim que a Rádio Canção Nova faz. É assim que toda Canção Nova faz por você. Nós rezamos por você noite e dia. A cada oração, a cada celebração, Deus suscita no nosso coração rezar por você. Quando a Canção Nova começou, nós sempre falamos da caixinha de oração. Seu nome vai para caixinha de oração. E essa caixinha fica na capela, diante de Jesus. E o Padre Jonas dizia, toda participação na rádio, na televisão, anota o nome, põe na caixinha de oração, mesmo que a pessoa não peça. E é assim que nós fazemos. Nós temos um compromisso de fé com você que faz parte dessa família. Nós rezamos todos os dias por você. Reze por nós também. Porque viver aqui na Canção Nova é viver as perseguições da vida, os percalços da vida. Aqui não é o céu. Aqui é um pedacinho. Mas quem vive aqui, lá nos nossos documentos está escrito, Deus escolheu os piores para vir para a Canção Nova. Então, nós somos os mais falhos, os mais cabeças duras, os mais difíceis. E Deus botou tudo junto para viver junto em comunidade. Imagina. Mas a graça de Deus, que supera todo o desentendimento, nos faz irmãos e nos faz ajudar um ou outro a vencer as nossas fraquezas. E nós pregamos na rádio, pregamos na televisão, pregamos através dos blogs, dos twitters, de todos esses meios de comunicação que Deus diz, vai, fala, leva a minha palavra nesse meio, para dizer exatamente isso a você. Que Deus nos transforma em primeiro lugar, porque nós aceitamos o desafio de viver o Evangelho todos os dias. Nunca se sinta enganado por Deus, porque Deus não te engana. Deus sempre te ampara. Essas histórias da minha vida aconteceram por causa da Canção Nova, por causa da Rádio Canção Nova, por causa da fé que eu aceitei a viver. Então eu convido você, hoje, não importa o tamanho da sua fé, a vivê-la intensamente e a confiar que quando um passarinho cantar, um bem-te-vi, tem alguém intercedendo por você da rede bem-te-vi de intercessão. E que você pode sorrir para a vida, mesmo que as lágrimas estejam nos seus olhos. Você pode sorrir para a vida, mesmo que você tenha uma grande perda. Mesmo. Você pode sorrir para a vida diante do maior desafio que você tiver. Porque Deus não te desampara nunca. Eu estou dizendo isso e me veio agora no coração testemunhar para vocês a história de um casal aqui da Canção Nova. A Angélica e o Emerson. Um filhinho deles está no céu, o Gabrielzinho. E no dia que o corpinho dele foi velado aqui nesse rincão, bem aqui nesse meinho onde a gente está, a gente viveu uma coisa linda. Porque a Angélica é a pessoa mais sensível que existe na face da terra. Ela chora por qualquer coisa. Quem conhece a Angélica sabe disso. A sensibilidade da Angélica. E quando nós soubemos da situação do menino, e do falecimento do menino, eu rezei e muitos rezaram pedindo a Deus a graça de dividirmos com eles, com o pai e com a mãe, a dor deles, da perda de um filho. E aqui, nesse rincão, bem aqui nesse lugar, estava o menino, a mãe e o pai em torno do caixãozinho, sorrindo para a vida, e nós todos da comunidade chorando, dividindo a dor. Deus nos deu a graça de dividir a dor. A dor dividida é diminuída. E é fortalecida a fé da comunidade. Nós vivemos isso aqui. De uma criança da comunidade. Então, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho do seu problema, mas Deus sabe. E Ele vai arrumar meios para dividir, para solucionar,
para te ajudar a vencer, porque em Jesus nós temos a vitória.